Há mais de 15 anos que passo os meus dias dentro das salas de operações, onde cada batimento cardíaco representa uma vida a salvar. A cirurgia cardíaca ensinou-me o valor da precisão, da prontidão e da fragilidade da nossa existência. No entanto, há algo que, fora da sala de operações, continua a preocupar-me profundamente. O uso excessivo, muitas vezes inconsciente, de alguns medicamentos que muitos consideram inofensivos, quase como se fossem simples rebuçados. Nos corredores e nas conversas com os meus pacientes, vi demasiadas vezes os efeitos secundários ocultos de medicamentos de largo consumo, tomados todos os dias por pessoas comuns convencidas de que se estão a proteger ou a encontrar alívio. Falo de analgésicos, protetores gástricos, medicamentos para a constipação, antidepressivos antiquados e suplementos aparentemente inofensivos como os de cálcio. Comprimidos que parecem banais, mas que na realidade podem pôr em perigo a saúde do coração, especialmente nos maiores de 60 anos. O meu objetivo hoje não é gerar medo. Pelo contrário, quero dar clareza, consciência e ferramentas concretas para proteger o que de mais precioso possuímos, o coração. O perigo real, de facto, não é tanto a doença, mas a desinformação. Não saber que por trás de um medicamento comum se pode esconder um risco significa não ter a possibilidade de escolher de forma consciente. Antes de entrar em detalhes, peço-lhe uma coisa simples. Pare um momento, respire e escreva nos comentários uma frase que seja um compromisso pessoal para com a sua saúde. Por exemplo, a partir de hoje, protejo o meu coração com escolhas mais conscientes. É um gesto pequeno, mas representa uma promessa para consigo mesmo. E se quiser manter-se atualizado sobre conteúdos que podem literalmente mudar a forma como cuida de si, convido a subscrever o canal e a ativar o sininho. Agora, vamos começar a nossa viagem pelos 5 grupos de medicamentos mais comuns que, sem o saber, podem pôr o coração em risco. O perigo oculto nos analgésicos. Os anti-inflamatórios não esteroides. AINAs. Provavelmente na sua casa, como em milhões de outras, há uma embalagem de ibuprofeno, de naproxeno ou de diclofenaco. São medicamentos que fazem parte do cotidiano. Uma dor de cabeça súbita, a dor lombar depois de um dia pesado, a artrite que atormenta as articulações. São eficazes, não há dúvida. Mas é precisamente a sua eficácia e disponibilidade imediata que os tornam tão utilizados quanto subestimados nos seus riscos. Há anos que a comunidade científica alerta para o uso prolongado de EINs, especialmente em adultos com mais de 60 anos. Apesar disso, muitos continuam a tomá-los sem controle médico, convencidos de que um analgésico de venda livre não pode causar danos sérios. A realidade é diferente. Os EINs, especialmente se tomados em doses elevadas e por longos períodos, podem aumentar significativamente o risco de infarto e AVC. Conto-vos a história do Roberto, um paciente meu de 72 anos. Adorava passar horas no seu jardim a cultivar rosas e hortaliças. Sofria de artrose nos joelhos e, para aliviar a dor, tomava diclofenaco quase diariamente. Uma manhã, enquanto arrumava as suas plantas, apercebeu-se de que respirar lhe custava e os tornozelos estavam o dobro do tamanho normal. Levado ao hospital, foi-lhe diagnosticada uma insuficiência cardíaca grave. Não era o coração que tinha cedido subitamente. O problema era o uso crônico do anti-inflamatório, que tinha comprometido o equilíbrio delicado do seu aparelho cardiovascular. Mas como pode um medicamento tão difundido provocar efeitos semelhantes? O mecanismo é subtil. Os INs atuam bloqueando enzimas chamadas ciclooxigenases, fundamentais para o processo inflamatório e para a percepção da dor. No entanto, estas mesmas substâncias também regulam funções cruciais para os rins e os vasos sanguíneos. Eis os dois efeitos principais que se tornam devastadores com a idade: retenção de líquidos e sódio. O corpo retém água e sais, aumentando o volume do sangue. Imagine o coração como uma bomba. Se de repente tiver de gerir muito mais líquido do que o normal, o esforço aumenta consideravelmente. Um coração jovem pode compensar, mas um coração enfraquecido pela idade ou pela hipertensão pode entrar em descompensação. Aumento da pressão arterial. Os AINs estreitam os vasos sanguíneos e podem aumentar a pressão, mesmo em quem não é hipertenso. Em quem já segue uma terapia antihipertensiva, estes medicamentos podem reduzir a sua eficácia, fazendo disparar a pressão para níveis perigosos. Não só. O ibuprofeno, por exemplo, pode reduzir o efeito protetor da aspirina em baixas doses, prescrita para prevenir eventos cardiovasculares. Uma dupla ironia, porque se perde o benefício de um medicamento vital enquanto se aumenta o risco com outro.
O risco aumenta com as doses elevadas. Tomar 2.400 miligramas de ibuprofeno por dia ou quantidades semelhantes de diclofenaco significa expor-se a um perigo muito concreto. O naproxeno, em baixas doses, parece ligeiramente mais seguro, mas a regra é clara: o risco zero não existe. Então, o que fazer? Não é pensável conviver com dores crônicas sem qualquer ajuda, mas a solução não é abusar de AINES. A regra de ouro é usar a dose mínima eficaz pelo tempo mais curto possível. Muitas vezes, o paracetamol pode ser suficiente. Em outros casos, cremes e géis anti-inflamatórios de uso local permitem aliviar a dor sem sobrecarregar o coração. Mas a verdadeira chave é falar com o médico, perguntando: com a minha história clínica, qual é a opção mais segura? O paradoxo dos protetores gástricos, os inibidores da bomba de protões, IBP. Há outro grupo de medicamentos que milhões de pessoas tomam todos os dias, convencidas de que são um aliado fiel. Os inibidores da bomba de protões, mais conhecidos como IBP. Nomes como omeprazol, pantoprazol e lansoprazol nunca faltam nas prescrições, especialmente nos maiores de 60 anos. Tomam-se para o refluxo gástrico ou para proteger o estômago dos mesmos AINES de que acabamos de falar. Parecem um salva-vidas para o estômago, mas o paradoxo é que a longo prazo podem tornar-se um risco sério para o coração. A história da Helena, de 68 anos, é emblemática. Durante anos, tomou omeprazol todas as manhãs, convencida de que era um medicamento indispensável e inofensivo. Na realidade, essa terapia crónica tinha levado a uma carência grave de magnésio, um mineral essencial para o ritmo cardíaco. Sem ele, o coração torna-se instável, como uma orquestra sem maestro. Eis que surgem arritmias que podem pôr a vida em sério perigo. O problema nasce do facto de que, ao reduzir drasticamente a acidez gástrica, os IEP dificultam a absorção de vários nutrientes, incluindo o magnésio. Além disso, alguns estudos evidenciaram uma possível associação com um aumento do risco de infarto, provavelmente ligada à reduzida produção de óxido nítrico, uma substância fundamental para manter as artérias elásticas e saudáveis. Há ainda outro perigo. O omeprazol pode interferir com medicamentos vitais como o clopidogrel, um antiagregante usado após um infarto. Neste caso, o protetor reduz a eficácia do medicamento que serve para evitar novos eventos cardíacos. O verdadeiro problema é que estes medicamentos, criados para tratamentos curtos de 4 a 8 semanas, tornaram-se terapias crônicas sem fim. São prescritos e tomados durante anos, muitas vezes sem reavaliar se são realmente necessários. Quem os usa há muito tempo não os deve suspender bruscamente, porque os sintomas podem piorar. Mas deve falar com o médico e perguntar: posso reduzir a dose? Posso experimentar alternativas? É mesmo indispensável continuar durante anos. Vimos como medicamentos muito comuns, desde os anti-inflamatórios aos protetores gástricos, se podem transformar em armadilhas silenciosas para o coração. Mas a lista não termina aqui. Alguns remédios que associamos a distúrbios banais, como a constipação, podem esconder efeitos secundários bem mais graves do que se pensa. O risco por trás de uma simples constipação. Os descongestionantes orais. Quem nunca teve o nariz entupido, aquela sensação sufocante que não o deixa dormir nem respirar bem? É natural procurar alívio imediato e os descongestionantes orais, contendo pseudoefedrina ou fenilefrina, estão entre as primeiras escolhas de muitos. São vendidos sem receita e muitas vezes combinados em comprimidos antigripais que prometem aliviar em poucas horas o nariz entupido, a dor de cabeça e o cansaço. Funcionam mesmo. Reduzem o inchaço da mucosa nasal e libertam as vias respiratórias. Mas o que fazem localmente na mucosa, na realidade, replicam-no em todo o organismo. Vejamos a história da Marta, uma professora reformada de 75 anos. No inverno, apanhou uma forte constipação e comprou na farmácia um conhecido preparado com pseudoefedrina. Após 2 dias de toma, começou a sentir o coração a bater de forma irregular, como se quisesse sair do peito. A pressão arterial tinha subido para níveis perigosos, acompanhada por uma dor de cabeça lancinante e tonturas. Levada ao hospital, os médicos associaram os sintomas ao medicamento antigripal. Por que é que isto acontece? A resposta é simples. Tanto a pseudoefedrina como a fenilfrina são potentes vasoconstritores. A sua função é estreitar os vasos sanguíneos do nariz para reduzir o inchaço. Mas uma vez ingeridos, não atuam apenas aí. Percorrem o sangue e provocam vasoconstrição em todo o organismo. As consequências são duas e particularmente perigosas. Aumento súbito da pressão arterial.
O coração tem de bombear contra um sistema circulatório subitamente mais rígido, como se tentasse empurrar a água através de uma mangueira de jardim apertada com força. Isto provoca picos hipertensivos que, em quem já é predisposto ou idoso, podem levar a crises hipertensivas ou a eventos agudos como um AVC. Efeito estimulante no coração. Estes medicamentos aceleram a frequência cardíaca e favorecem batimentos irregulares. Num coração jovem e saudável, talvez se traduza em algumas palpitações passageiras. Num coração idoso, frágil ou já afetado por doenças crónicas, pode tornar-se o detonador de arritmias potencialmente letais. Não é por acaso que várias agências reguladoras europeias chamaram a atenção para o uso da pseudoefedrina, associando a eventos cerebrovasculares raros mas graves. Estes sinais confirmam o quão potente é o seu impacto no sistema circulatório. O principal problema é que os descongestionantes orais são de venda livre. Muitos compram-nos sem ler as advertências, convencidos de que, se vendem sem receita, então não fazem mal. Na realidade, depois dos 60 anos, e ainda mais se sofre de hipertensão, arritmias ou outras patologias cardíacas, deveriam ser evitados por completo. As alternativas existem e são muito mais seguras. Soluções salinas em spray ou aerossol, lavagens nasais, umidificadores no quarto ou, nos casos mais resistentes, sprays nasais à base de corticoides que atuam apenas localmente, sem sobrecarregar o coração. A lição é clara: um nariz livre não vale um coração em perigo. A delicada conexão entre a mente e o coração, os antidepressivos tricíclicos. Passemos agora a um tema que requer sensibilidade: a saúde mental. É inegável que a depressão, além de ser uma doença dolorosa e incapacitante, representa também um fator de risco para as patologias cardíacas. Quem sofre de depressão tem, de facto, uma maior probabilidade de desenvolver problemas cardiovasculares. Por isso, tratá-la é fundamental. Mas a forma como é tratada pode fazer uma grande diferença. Alguns antidepressivos, em particular os tricíclicos, como a amitriptilina ou a imipramina, hoje são usados menos do que no passado, mas não desapareceram. Em alguns casos, ainda são prescritos, especialmente para dores crónicas de tipo neuropático, ligadas, por exemplo, à diabetes ou a lesões nervosas. Estes medicamentos têm, no entanto, um lado sombrio para o coração, especialmente nas pessoas idosas. Dou-vos o exemplo do Francisco, de 78 anos, que sofria de dor neuropática nos pés devido à diabetes. Foi-lhe prescrita uma dose baixa da mitriptilina. A dor diminuiu, mas começou a sentir-se tonto sempre que se levantava. Um dia, caiu desmaiado no chão e fraturou o fémur. A causa? A hipotensão ortostática provocada pelo medicamento. Uma queda súbita da pressão quando nos levantamos, com o consequente desmaio. Mas não fica por aqui. Os tricíclicos também podem aumentar a frequência cardíaca em repouso, obrigando o coração a um esforço contínuo. Interferir com a condução elétrica do coração, abrandando a passagem dos impulsos. Isto traduz-se no maior risco de arritmias perigosas, que nos casos mais extremos podem levar à morte súbita. É precisamente por estes motivos que hoje os tricíclicos já não são considerados uma primeira escolha, nem para a depressão, nem para as dores crónicas. Foram substituídos por antidepressivos mais modernos e seguros para o coração, como os inibidores da recaptação da serotonina. No entanto, o facto de ainda hoje serem prescritos a pessoas idosas para alguns distúrbios impõe cautela. Se um paciente ou um familiar tomam destes medicamentos, é essencial falar com o médico e perguntar: avaliamos alternativas mais seguras? Estamos a monitorizar a pressão e o eletrocardiograma. A saúde mental é importantíssima, mas não pode ser perseguida sacrificando a do coração. É necessário encontrar sempre um equilíbrio. Um coração frágil merece a máxima proteção. Até agora já examinámos três das categorias de medicamentos mais difundidas que, embora tenham a sua utilidade, podem transformar-se em perigos silenciosos: os AINs, os IBP e os descongestionantes orais. A estes juntam-se os antidepressivos tricíclicos, que demonstram quão estreitamente o coração e a mente estão ligados. Muitas vezes, os meus pacientes dizem-me: mas doutor, o que devo fazer então? Se tirar estes medicamentos, fico sem tratamento. A minha resposta é sempre a mesma: nunca se deve suspender nada por conta própria. É fundamental falar com o médico de confiança, avaliar riscos e benefícios e, quando possível, escolher o caminho mais seguro. Muitos medicamentos têm alternativas mais modernas ou modos de utilização mais seguros,
Muitas vezes basta uma reavaliação clínica para descobrir que o que se toma há anos quase automaticamente já não é necessário ou pode ser substituído. O coração, depois de décadas de trabalho incansável, não merece ser posto sob pressão por medicamentos que poderíamos evitar ou gerir de forma diferente. Protegê-lo significa também fazer escolhas conscientes sobre os medicamentos que introduzimos diariamente no nosso corpo. Depois de explorar os riscos ocultos dos anti-inflamatórios, dos protetores gástricos, dos descongestionantes orais e dos antidepressivos tricíclicos, chegamos ao quinto e último grupo de substâncias que merece especial atenção: os suplementos de cálcio. O lado sombrio dos suplementos de cálcio. Durante décadas, a mensagem transmitida à população foi clara e repetida: tome cálcio para proteger os seus ossos. Com o avançar da idade, o risco de osteoporose e de fraturas aumenta, e o cálcio sempre foi visto como a chave para prevenir estes problemas. Assim, milhões de pessoas começaram a tomar comprimidos de cálcio todos os dias, muitas vezes sem uma verdadeira prescrição médica, convencidas de que estavam a fazer o melhor pela sua saúde. Mas nos últimos anos, algo mudou. Vários estudos acenderam os holofotes sobre um potencial risco cardiovascular ligado precisamente ao uso de suplementos de cálcio em altas doses. O problema não é o cálcio em si, um mineral indispensável para os ossos, músculos e coração, mas a forma como o tomamos. Quando o cálcio provém dos alimentos, leite, iogurte, queijos, vegetais de folha verde, a absorção é lenta e equilibrada. O organismo consegue distribuí-lo de forma fisiológica, utilizando para fortalecer os ossos e manter o correto funcionamento dos músculos. Quando, pelo contrário, se toma um comprimido de alta dosagem, o cálcio entra no sangue numa única onda súbita. Este pico artificial pode criar um excedente que o corpo não sabe onde colocar. E aqui nasce a preocupação. O cálcio em excesso pode depositar-se nas artérias, contribuindo para a calcificação vascular. A calcificação das artérias torna os vasos sanguíneos rígidos, favorece a formação de placas ateroscleróticas e aumenta o risco de infarte e AVC. Não é por acaso que algumas investigações sugeriram que quem toma suplementos de cálcio diariamente pode ter um risco mais elevado de eventos cardiovasculares em comparação com quem obtém o mineral da dieta. A história da Lúcia, de 70 anos, é um exemplo que representa bem este cenário. Preocupada com a osteoporose, tinha decidido tomar um suplemento de cálcio de alta dosagem todas as manhãs. Não fumava, tinha uma pressão normal e as suas análises de colesterol estavam dentro dos parâmetros. No entanto, teve um infarte súbito. Na avaliação médica posterior, um dos possíveis fatores que levantou suspeitas foi precisamente o uso crônico desses comprimidos. É preciso esclarecer que a questão ainda não é definitiva. A comunidade científica discute e nem todos os estudos encontraram a mesma correlação. No entanto, a dúvida é forte e ignorá-la seria irresponsável. A lição que podemos tirar é que mais nem sempre significa melhor. A estratégia mais segura continua a ser apostar no cálcio presente nos alimentos, complementando com um estilo de vida que inclua atividade física regular e exposição ao sol para estimular a vitamina D, indispensável para a absorção do próprio cálcio. Se o médico considerar necessário um suplemento, este deve ser tomado sob controlo rigoroso e nunca por iniciativa própria. Apenas um profissional pode determinar se os benefícios para os ossos superam os potenciais riscos cardíacos. Um fio condutor que liga tudo, o coração no centro. Olhando em conjunto para os 5 grupos de medicamentos analisados, emerge um fio condutor. Medicamentos ou suplementos pensados para aliviar um distúrbio, dor, azia, nariz entupido, tristeza ou fragilidade óssea, acabam por sobrecarregar o coração. Os anti-inflamatórios sobrecarregam o músculo cardíaco, aumentando a retenção de líquidos e a pressão arterial. Os protetores gástricos podem alterar a absorção de nutrientes e desestabilizar o ritmo cardíaco. Os descongestionantes estimulam o coração e estreitam os vasos sanguíneos, pondo em risco quem sofre de hipertensão. Os antidepressivos tricíclicos interferem com a regulação elétrica do coração, aumentando o perigo de arritmias. Os suplementos de cálcio, se tomados em excesso, podem contribuir para a calcificação das artérias. Não se trata de demonizar a medicina, muito pelo contrário. Estes medicamentos, se usados da forma correta, têm um papel importante. Mas o coração, especialmente com o avançar dos anos, já não se pode dar ao luxo de suportar pesos desnecessários. Há a importância de ser um paciente informado.
A mensagem principal não é suspender subitamente os medicamentos, um gesto que seria perigoso, mas tornar-se um paciente consciente e ativo. Isto significa manter uma lista atualizada de todos os medicamentos e suplementos que se toma, levar essa lista a cada consulta médica, perguntar sempre: Doutor, este medicamento ainda é a melhor escolha para mim? Existem alternativas mais seguras para o coração? Não ignorar sintomas como inchaço nos tornozelos, palpitações, tonturas ou alterações súbitas de pressão. Podem ser sinais de que um medicamento está a afetar negativamente o coração. O coração não é um órgão como os outros. É a nossa bomba vital. Trabalhou sem parar durante décadas e merece respeito e proteção. Cada escolha, cada medicamento, cada comprimido deve ser avaliado também em função da sua saúde. A responsabilidade partilhada. A tarefa dos médicos é manterem-se atualizados e orientar os pacientes para as soluções mais seguras. Mas a responsabilidade não pode recair apenas sobre o profissional. Cada indivíduo também tem um papel ativo. Informar-se, fazer perguntas, não aceitar passivamente cada prescrição como imutável. A medicina moderna já não é uma relação de sentido único, mas uma colaboração. Quem toma medicamentos deve sentir-se à vontade para partilhar dúvidas e experiências, sem medo de parecer insistente. Um diálogo aberto com o seu médico é a chave para equilibrar benefícios e riscos, encontrando o caminho mais seguro. A sua próxima ação concreta. Percorremos uma viagem através dos 5 rostos ocultos dos medicamentos mais comuns para os maiores de 60 anos. Agora tem nas suas mãos um conhecimento que pode fazer a diferença. Não o deixe cair. O primeiro passo é simples: tomar consciência e tornar-se protagonista das suas escolhas de saúde. Da próxima vez que olhar para a sua caixa de medicamentos, não a veja mais como um conjunto de comprimidos automáticos, mas como ferramentas a serem usadas com atenção e sob orientação médica. E agora peço-lhe duas coisas fundamentais. A primeira, deixe nos comentários a sua experiência ou uma reflexão sobre o que acabou de descobrir. As suas palavras podem ajudar outros a perceberem que não estão sozinhos e que é possível proteger o coração com melhores escolhas. A segunda, se acha que este trabalho de divulgação tem valor, pode apoiá-lo com um simples gesto. Coloque um gosto no vídeo, subscreva o canal, ative o sininho para não perder outros conteúdos importantes. E se quiser apoiar ainda mais esta missão, utilize o botão Super Obrigado abaixo do vídeo. É uma forma concreta de nos permitir continuar a difundir informações úteis e que salvam vidas. Conclusão: o coração bateu milhões de vezes por si, incansavelmente, dia e noite, sem nunca pedir uma pausa. É o companheiro silencioso que o mantém vivo há décadas. Agora é o momento de retribuir, protegendo-o de riscos que demasiadas vezes passam despercebidos. Nunca dê nada por garantido, nem mesmo os medicamentos mais comuns. Conhecer, perguntar, partilhar, estas são as verdadeiras ferramentas para garantir um futuro ao seu coração. Cuide bem dele, porque cada batimento conta. Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more Traduttore Italiano Portoghese traduci testo da italiano a portoghese online